Um dos principais jogadores do futebol chinês desde 2015, o ponta esquerda, também ponta direita Fernandinho, atleta atualmente livre no mercado de 29 anos de idade, desperta o interesse do Goiás. No vídeo hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desta informação. Será que o Goiás já encaminhou uma proposta oficial através da sua diretoria? Além disso, falar um pouco dos seus números nessa sua passagem no futebol chinês, ele que aqui no Brasil não é tão conhecido assim, mesmo, né, tem um currículo bem vasto, inclusive com convocação pela seleção chinesa de futebol. Além, claro, né, será que poderia readaptar tão rápido ao futebol brasileiro, já que é uma posição que hoje o Goiás se encontra bastante carente. Esse será o principal assunto que quero passar aqui para vocês, tanto essas informações quanto principalmente como joga o atleta de 29 anos de idade. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo gravei sobre o zagueirão, né, o Arthur Henrique, que não irá mais vestir a camisa do Goiás, e também tem outros vídeos, peço para você dar uma olhadinha também no final desse conteúdo, combinado? Além, claro, né, do seu comentário para ajudar no seu, aqui no engajamento a chegar em mais esmeraldinos também no YouTube do Goiás News. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a GIN TV. Nesse próximo domingo já teremos aí América Mineiro e Goiás ao vivo no Premiere, e você pode assistir com exclusividade, inclusive ótima qualidade de som e também de imagem, com a GIN TV. Plano de apenas R$30 mensais, inclusive para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Principalmente para a galera que mora aí fora do país, realmente recomendo pra caramba a GIN TV. Vou estar deixando tanto o link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Caso você não encontrar também, pode deixar aqui embaixo me perguntando, né, que eu irei encaminhar para você, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre essa informação confirmada pela página do Instagram do Imprensa Verde, que garantiu aí o interesse do Goiás em contar com o futebol do ponta direita, também ponta esquerda Fernandinho, atleta de 29 anos de idade. Segundo o Imprensa Verde, o jogador é pretendido pelo Goiás, né? Ele que está livre no mercado desde o meio do ano passado. Aqui no futebol brasileiro começou sua carreira nas categorias de base do Atlético de Sorocaba, no interior de São Paulo. Depois disso chegou no time sub-20 do Flamengo e até mesmo fez sua estreia em 2013. Passou rapidamente pelo futebol do Madureira em 2014, ainda no estadual, antes de chegar no futebol chinês. Para a galera que não conhece o Fernandinho, eu também só tinha ouvido falar um pouquinho dele ali. Lembro principalmente nesse seu segundo time que ele passou lá na China em 2019. No eBay foi muito bem, antes de chegar agora por último em 2020 ainda no Guangzhou, o antigo Guangzhou Evergrande, né, que chegou com tudo aqui, principalmente no futebol brasileiro lá em meados de 2013, 2014, trouxe diversos jogadores lá para o futebol chinês, que acabou virando uma outra realidade, perdeu bastante o seu poder financeiro e muitos dos jogadores acabaram deixando a sua liga nacional. Foi o que aconteceu com o Fernandinho, ele que, por exemplo, não atua desde a metade do ano passado. Seu último jogo ainda na temporada de 2021 aconteceu na metade do ano. Ele que só fez um jogo pela equipe chinesa antes de rescindir esse seu contrato. Seu jogo aconteceu no dia 9 de maio de 2021, partida ali onde ele foi titular também pelo campeonato chinês. Inclusive nesse ano de 2022, segundo informação aí do site eGol, eles confirmaram que 3 clubes aqui do futebol brasileiro procuraram o staff do atleta para acertar sua contratação. Internacional, Atlético Mineiro e também o Palmeiras estavam interessados em contar com um atleta de bastante velocidade. Inclusive o Internacional ficou próximo de acertar essa sua contratação. Acabou que ele, por alguns outros fatores, não consegui confirmar exatamente se foi por questão técnica ou por conta da questão salarial, física mesmo, não sei dizer ao certo, mas não oficializou essa contratação. Estava pretendido para jogar no comecinho do ano no estadual, que seria uma contratação assim mais lógica, chegar no começo do ano, ele se readaptar, né, ao futebol brasileiro após mais de 6, quase 7 anos atuando no exterior. Seria o ideal chegar no campeonato estadual. Não sei dizer também como está essa sua condição física, mas com toda certeza o atleta deve se cuidar para voltar, né, ao futebol brasileiro. É muito jovem ainda, tem apenas 29 anos de idade. Em relação a futebol mesmo, é um cara que eu não tenho dúvidas que com toda certeza seria sim uma peça fundamental para o Goiás na Série A do Brasileirão. É só a gente olhar os seus números. Ele que praticamente desde 2014 vem jogando muita bola. No Madureira, no campeonato estadual, foram 15 partidas com 4 gols marcados. Inclusive naquele mesmo ano, no segundo semestre, foi contratado pelo Estoril Praia, clube que naquela ocasião estava na primeira divisão de Portugal, inclusive disputou a Europa League naquela temporada, e ele conseguiu se sair muito bem, né? Tanto o Fernandinho disputou o Campeonato Carioca e a Série C
pela equipe do Madureira e conseguiu chegar na temporada seguinte no Estoril Praia. Depois disso ele foi contratado pelo um time que chama Chongqing Dangdai, né? Esse time da primeira divisão do futebol chinês em 2015, já marcou 3 gols naquela reta final de ano, em apenas 14 jogos. 2016, 29 atuações, 9 gols marcados. No ano seguinte, mais 7 gols em 27 atuações. 2018, 17 jogos, 3 gols e 6 assistências, sempre marcando muitos gols e dando muitos passes também para os seus companheiros. Apesar de ser um ponta, é um cara que finaliza muito em direção ao gol, sempre busca ali definir as jogadas, ou tentando tocar, né, cara a cara para o seu companheiro, ou propriamente marcando o seu gol. Esses diversos anos todos na primeira divisão do futebol japonês, ele atuou por último no Ebay FC por empréstimo no final do ano de 2019, também jogando bem, 10 jogos, 2 gols e 3 assistências, antes de ser contratado pela equipe do Guangzhou Evergrande para a temporada de 2015. Aí que ele começou a ter alguns problemas de lesões, né? Naquela temporada foram 17 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências, antes de encerrar, né, agora em 2021 com apenas uma atuação na metade do ano, rescindindo esse seu contrato. A intenção do atleta já era realmente retornar para o futebol brasileiro. Até mesmo em relação à quantidade de jogos, pode parecer pouco, né? 17, 20, 21. Entretanto, lá no campeonato chinês, a Superliga tem apenas 20 rodadas. Até para a gente ter uma ideia, o Guangzhou Evergrande em 2020 fez 26 jogos no total, 4 na Champions League deles, né, na Ásia, 20 na Liga e mais 2 partidas pela Copa, ou seja, é muito difícil o time superar a barreira de 35, 40 jogos, impossível lá no futebol chinês, muito diferente aqui do Brasil, né? O time logo de cara já tem ali pelo menos 60 datas garantidas. Até mesmo o jogador se naturalizou chinês lá na temporada de 2020, chegou a ser convocado no finalzinho do ano para a sua seleção, né, mas acabou não entrando em campo, apenas participando do elenco de convocados, chamado no finalzinho do mês de setembro de 2020, né? O jogador que inclusive ainda não deixou de ser chinês, inclusive caso ele chegasse no Goiás, lá na China você não pode ter 2 nacionalidades, ou você é chinês ou uma outra, né? Aí o Fernandinho vai ter que optar, mas caso chegasse no Goiás, seria na teoria, né? Até mesmo na prática, né? Na prática, na teoria é brasileiro, mas na prática seria um jogador chinês. Eu acho que os pontos a se considerar é a questão principalmente do seu salário. Lá no futebol chinês a gente sabe, né, o caminhão de dinheiro que realmente eles pagavam para os clubes adquirirem novos jogadores. O próprio Guangzhou, que acabou tendo essa parceria com a Evergrande, que é a principal construtora, no caso como seria uma MRV, né, aqui dentro do Brasil. Lá eles acabaram deixando de patrocinar o clube a partir da temporada de 2020, mesmo assim contava com ótimos jogadores, até mesmo para a gente citar, né? Em 2020, o Paulinho estava atuando lá no futebol chinês, além do Anderson Talisca, o Elkerson e o próprio Fernandinho dentro do time do Guangzhou Evergrande, ou seja, tinha bastante bala para gastar. No Goiás, essa realidade é hoje totalmente diferente. Acho muito difícil o Goiás pagar, por exemplo, mais do que 150, 170 mil reais por mês para a contratação do jogador. Tem a questão também, principalmente, da parte física. Como que retorna o jogador para que o futebol brasileiro? Será que estava treinando? Consegue se readaptar tão rápido? Até mesmo porque o Goiás precisa de um atleta para fazer essa função o mais rápido possível. Lembrando que a janela de transferências só reabre no dia 18 de julho, mas o Fernandinho, como está sem vínculo com nenhuma outra equipe, né, pode inclusive acertar com o Goiás. Já para agora, a questão realmente que pega essa parte física e o entrosamento com seus companheiros. Não tenho dúvidas que essa parte técnica dele realmente é um cara bom, apesar da liga chinesa não ser assim a melhor do mundo, conseguiu ter bons números por lá. 158 jogos, 33 gols e outras 46 assistências. Jogador que inclusive também, além dessa convocação pelo futebol chinês, teve essas diversas sondagens de times grandes, né, aqui do futebol brasileiro, times que vão disputar a Libertadores, como o Internacional, no comecinho do ano, né, a Copa Sul-Americana, na Libertadores, o Atlético Mineiro e também a equipe do Palmeiras. Outro ponto também é que o Goiás não costuma ter muita sorte repatriando esses jogadores do futebol brasileiro quando estão lá na Ásia. Foi assim agora recentemente com ponta também o Wellington, aconteceu também outras oportunidades com o próprio o Léo Lima, né, na Série B de 2016. Enfim, é um histórico que não é tão positivo pelo lado do Goiás. Em relação às suas características de jogo, acho bom a gente comentar isso também, porque até mesmo se essa negociação não avançar, a gente pelo menos tem uma referência sobre quais posições, qual tipo de jogo o técnico Jair Ventura gostaria de contar, e aí sim a diretoria procurar daqui para frente. O Fernandinho, ele que é um atleta que atua mais pelo lado direito do campo, é um ponta que é canhoto, mas pode fazer os dois lados. Inclusive, segundo aí o site Transfermarkt, de todos os seus jogos
computadas na carreira. Ele fez, por exemplo, 53 como ponta direita, 24 como um ponta esquerda, 16 como centroavante e outros 11 como meio campista, né, um camisa 10, 7 como segundo atacante, ou seja, é muito versátil, pode jogar centralizado, principalmente na ponta direita, meia direita, mas também no lado esquerdo do campo, já que, por exemplo, é um jogador canhoto. Tem 1,74 m, se caracteriza muito principalmente pelas suas arrancadas. Vi muito dos seus gols saindo do campo de defesa e correndo bastante, fazendo bons dribles, uma finalização também bem aceitável por ser um jogador de velocidade pelas beiradas do campo também. Enfim, acho que daria muito certo dentro desse esquema tático do Goiás, que hoje não consegue ter fôlego nos seus contra-ataques, né? E principalmente também por ele atuar na ponta direita, ficaria no caso do contrário do Vinícius, né? O Vinícius poderia manter a sua posição de origem tranquilamente, atuando como um ponta esquerda, e o Fernandinho, quem sabe, chegando para o segundo semestre para ser um ponta direita. Enfim, acho que pode dar certo dentro do time esmeraldino. Tem característica do Jair Ventura de armar um time um pouquinho mais defensivo e sair com bastante velocidade nos contra-ataques, além, claro, né, dessa sua sequência lá no futebol chinês, apesar dos poucos jogos, dessa lesão também na última temporada e a rescisão de contrato, né, não joga desde da metade do ano anterior. Mesmo assim, acho que tem potencial, estava na mira de outros grandes clubes aqui do nosso país. Acho que se o Goiás entrar em uma negociação, fazer uma proposta oficial, como mesmo disse o Imprensa Verde, até o momento apenas surgiu o interesse. O Goiás deve consultar agora os representantes do atleta para entender aí as condições de negócio e aí sim, né, optar ou não em repatriar o jogador. Gostaria de um cara que já estivesse atuando aqui no Brasil, acho que seria o ideal, mas o mercado realmente agora nessa metade do ano é bem complicado, pode ser uma oportunidade também diferente, já que um atleta que está num nível um pouquinho melhor, né? É difícil a gente imaginar o Goiás trazendo um grande destaque aqui da Série A ou até mesmo da Série B. Acho que tentando fazer esse tipo de aposta um pouquinho alternativa, que o cara já é consolidado, mas está meio ali esquecido por conta desse seu período fora dos gramados, acho que pode facilitar essa sua vinda para o Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Se você conhece o Fernandinho, não é aquele ponta ex-Grêmio, ex-Atlético Mineiro, Flamengo mesmo, tá bom? É outro, né? Ele que aqui no Brasil só jogou pelo Atlético Sorocaba, lá nas categorias de base, com muito destaque no ano de 2012, 2013, até chegar na equipe do Flamengo, ainda naquela temporada de 2013, fez no total pela equipe profissional 7 jogos e por último no Madureira, no Campeonato Carioca e na Série C de 2014. Quero saber sua opinião se poderia ser ou não, né, uma boa opção esse jogador brasileiro naturalizado chinês. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu vou deixar aqui em cima passando para vocês dar uma olhadinha também. Envolve ali o novo camisa 10 chegando no time esmeraldino. Enfim, diversas negociações em andamento na Serrinha. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!